Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindos ao programa Expertise de Sheila Campos, que foi criado em 2012 para tratar de aspectos, conceitos, fazeres, epistemologia das artes e das culturas, tirando do âmbito estrito da academia ou dos círculos de artistas e estudiosos e trazendo para um programa de rádio, tratando de temas relevantes para as artes, para o grande público, de maneira acessível, didática, descontraída e simples. Da mais modesta, mais refinada pessoa, o objetivo sempre foi alcançar todas, todes, para aproximá-los das reflexões e das belezas de tantos campos simbólicos e estéticos, mas que são também concretos, sociológicos, políticos. Durante os 4 anos em que o programa esteve no ar, foram quase 100 de entrevistas, veiculadas, reprisadas e até cedidas para estudos e para a fruição de ouvintes, numa época em que não existiam ainda as plataformas digitais e as facilidades com as quais contamos hoje. E neste 2025, 13 anos depois, tenho a felicidade de trazer novamente uma entrevista, uma boa conversa, um bate-papo descontraído com artistas, técnicos, autores, estudiosos, agora num projeto aprovado pelo FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, e revisitando este local do seu nascedouro, da aventura que foi realizar um programa de ideias quando tínhamos predominantemente agendas. Isso na emissora pública, educativa cultural da nossa capital, a Rádio Cultura FM de Brasília. Teatro, dança, circo, performance, agora também o universo digital, as artes híbridas e outros campos do conhecimento cruciais para essa aproximação e melhor entendimento de uma miríade de expressões. Sempre uma agradável viagem, capitaneados por grandes profissionais que vocês também passam a conhecer melhor a partir de agora, aqui no Videocast Expertise 2025. Contamos atualmente com 1 hora de duração e os programas serão veiculados aqui na Rádio Cultura FM para, na sequência, ficar disponível nas plataformas digitais e na TV Comunitária de Brasília para depois ser disponibilizado no YouTube. Tudo isso com o objetivo de democratizar mais e mais o conhecimento e envolver todas as gerações com as artes e as culturas do nosso território, em contraposição à desumanização, coisificação, estímulo ao hiperconsumismo, o isolamento, a uberização do trabalho, maior precarização da vida, numa era que ameaça o planeta e todos os seres que nele habitam. Hoje, nós temos o prazer de conhecer um grupo que traz uma felicidade em contraposição a esse estado de coisas e que é um dos mais longevos da capital. Premiados internacionalmente, reconhecidos pelos pares e pelo grande público, amados pelo métier, inventivos e requietos, de uma técnica irrepreensível. Senhoras e senhores, com vocês, Circo Teatro Udi Grude. Somos nós aqui outra vez. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda dessa vez, Liu Sykes. Obrigada, Sheila. A honra é toda nossa. Aqui, Nossa também, né? Nossa também. Você ficou sem honra. Sem honra. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar essa honra. Vamos lá. Começando, da outra vez, nós éramos só nós no estúdio, só os microfonezinhos, não tinha uma equipe, não tinha vídeo, e alguém começou se apresentando assim. Aqui à esquerda, como vocês estão vendo. Alguém que eu não vou dizer quem. Agora nós temos imagem. E eu quero que vocês se apresentem muito rapidamente, né? Aproveitando aí o que você quiser. Localização geográfica. Né? Eu já apresentei. Aqui é a Liu Sykes, que é a diretora do Circo Teatro Udi Grude. Eu sou o Luciano Porto, à esquerda dela. Isso. Agora sim. E em frente. Em frente, o Márcio Vieira, que está ali também. Então já estamos localizados. Integrantes, estamos aqui. Isso. Nós estamos aqui na Asa Sul, eles ali na Asa Norte. Eu acho talvez importante mencionar que eles são
palhaços do grupo, mas também o Luciano é o cenógrafo. Sim. E o Márcio faz todos os nossos instrumentos musicais. Exato. Para... A gente, infelizmente, não tem tanto tempo, mas da outra vez contaram, inclusive, que Márcio fez engenharia, né? Sim. E aí acabou migrando e se tornou esse construtor de instrumentos. E, inclusive, um dos espetáculos, que foi o Cano, foi muito premiado, né? Era um espetáculo assim. E eu lembro que na época vocês estavam com ovo, que até mencionou, não tem o artigo, é ovo. Mencionaram a visita de vocês ao aniversário do Odin Theatre e que o Eugênio Barba, você foi assistente dele muitos anos, né, Liu? Que ele tem um carinho imenso por você. Na comemoração dos 30 anos, vocês estavam lá, chegaram antes. Inclusive, Liu foi uma das chamadas para tirar uma rolha de um quadro todo feito de areia, o quadro se desmanchava. Nossa, uma honraria, né? Muito lindo. A gente contou tudo isso. Vocês Só que foram 40 anos do Odin. Foram 40 naquela época? Olha já só. Já estavam fazendo 40. E, aliás, foi 2004. muito engraçado, porque a ideia era desse quadro de areia se desmanchando. E essa areia ficava no chão. E na época, eu estava com as minhas filhas lá, que eram pequenininhas, e teve um documentário feito sobre esse aniversário. E eu estou vendo esse documentário junto com todo mundo, uma coisa muito séria, honrosa, né? De repente, eu vejo duas menininhas brincando nessa areia, fazendo a maior zona no teatro com a areia. E eu não sabia que foram elas. Que ficavam, que todo mundo viu que a areia tinha sido espelhada por alguém. Mas, sim. Os adultos passavam, olhavam, Ficou a prova de crer. Ficou no documentário. As câmeras. Gente, muito linda a história. E esse episódio eu recuperei porque vocês estavam com uma questão com o ovo. E o Eugênio Barba assistiu às filmagens, ficou com a Liu muito tempo, depois chamou vocês, conversaram e propôs esse espetáculo. É um espetáculo sobre a fome. E aí vocês conseguiram, né, transformar o que precisava e amarrar. Eu fico arrepiada. Os processos foram diferentes. O Cano foi uma coisa muito rápida, feliz. Em 4 meses a gente estava com a peça pronta. Mas 2 meses ele praticamente é o que é hoje, 30 anos depois. Sim. O ovo, caramba, a gente chamava ovo ponto 1, ponto 2, chegou a... Ovo 8.1. Eu também fui grávida o processo inteiro. A gente fez a estreia, o dia seguinte, a gente fez a festa depois da estreia, e o dia seguinte eu dei à luz. Nossa! Então, assim, eu acho que eu não estava em muita condição. Não, e é toda a questão da criação. A gente é um participante da criação, né? A criação é uma entidade que nos envolve, e os processos, os emaranhados foram... A gente tinha tanta energia, tanta ideia, que as coisas ficavam difíceis da gente... Era covardia, né? Era covardia, vinha muita ideia, só a gente para pegar. Aí chega ali. Com certeza, a gente foi até que chegou, acho que foi antes desses 40 anos, não foi? Ou foi nos 40 anos que ele deu esse toque? Não, foi depois. Foi nesses 40 anos. Acho que foi ali que mostrei o vídeo para ele. E depois ele... Isso não foi 2005, 2006, né? 2004. 2004, então foi 2004. A gente estava no processo de criação do ovo, já tinha feito algumas... a gente não tinha um ovo, por exemplo, aí a gente colocou ovo como, sei lá, o ovo era uma coisa mística, metafórica, uma coisa assim. Aí o pessoal vai perguntar, Eu dei uma entrevista, pro Correio, agora me fugiu o nome da repórter, da jornalista, e ela perguntou, mas ovo, por que ovo? Aí eu falei assim, é ovo do verbo ouvir. Aí ficou um silêncio, assim, era uma entrevista por telefone. Falta de humor, aí né? passou e eu falei, é uma piada, tá? Ela botou isso, assim, uma piada de mau gosto. Sério? Na matéria? Mau gosto, acho que... Não, mau gosto não. Botou que era piada. Infame. Uma piada infame. A gente falava ovo, aí falava ovo do verbo ouvir, ovo do verbo... Ir, ovolar. Ovolar. E não tinha, assim, até que quando apareceu essa história do a gente faz um ovo, porque não tinha ovo, aí aparece o ovo, a gente faz com a fita crepe lá um ovo, aí ninguém nunca mais perguntou porque ovo. Estava lá. E devagar foi aparecendo o PET também, que era uma coisa inanimada, né? Assim, animada, aliás,
que foi aparecendo, etc. Estava lá, mas de repente foi crescendo durante esses 3 anos e pronto, ficamos 4 em cena, né? Porque, O pet é um cachorro feito de garrafas garrafas pet. PET, etc., gente, que é montado eu em não vi cena. essa. Que é o Eu ator vi principal da peça, inclusive. Sério? A garrafa PET? É o ator Não, trágico. Ele morre no final, vira cachorro Ai, meu quente. Deus, a baleia. Não, eu não posso ver. Às vezes que eu caio no choro. É Não, inspirado ai, na meu baleia. Deus, a morte da baleia. É uma das coisas mais O pessoal lá tristes do no mundo. Toma Chute, o pessoal lá nos Estados Unidos, né? Os protetores Uau. dos bonecos. Nossa, Colocaram no programa, prometemos que nenhum animal reciclado é machucado nesse processo. Foi machucada. Mas agora temos uma pet também, né? Que tem, a gente foi adotado por um cachorro e obviamente ela tinha que se chamar de pet, porque há 20 anos a gente fala senta pet, deita pet. Mas, então agora tem o pet e a E a gente usa PET, gente, né, como que um trocadilho. Lá na Inglaterra não funcionou, teve que chamar de plástico. Ah. E em Cuba eles chamam essas garrafas de pepino. Então virou pepino! Virou pepino. Vocês Mas vão ele sempre, as crianças vão lá, tem que montar, que ele termina desmontado. Aí a gente o monta novamente e para as crianças verem, brincar. Isso tudo foi um processo, porque ele chegou como uma linha, uma coisa lá que apareceu durante lá nossas pesquisas. Experimentações. Foi uma coisa do trabalho de alinhavado das criações, a nossa malha criativa, né? Sim. Ele apareceu porque a gente, na época do Cano, a gente teve o processo de criar cucaracha, que é uma cena onde a gente coloca placas com ladrilhos nas costas e saímos tocando um no outro. Isso já foi um processo que era para colocar na parede, botar na parede como se fosse uma construção, mas ali o resolveu botar nas costas e a coisa andou. e aí surgiu a cucaracha. A cucaracha, que foi toda uma cena montada aí. E no processo do ovo eu pensei, poxa, vamos usar esse artifício de colocar, né, coisas, garrafas, que a gente estava pesquisando garrafas. Aí eu fiz uma história com a garrafa, um pedaço de EVA com 8 garrafas, coloquei com uma coleira, um cinto no pescoço, coloquei lá e larguei no chão. Né? E meu filho chegou, pegou, levantou, e na época o caderno dele tudo cheio de cachorro, aqueles cachorro anime. Ó, pai, meu cachorro, Rex, ele é ensinado, quer ver? Senta, deita, gente. morto. Eu fui lá, coloquei uma cabecinha nele. Em 2, 3 anos ele ficou lá. A Júlia e o Guido ficavam brincando com ele. Aí quando eu trouxe, olha galera, eu trouxe um negocinho pra gente, olha, e ele é ensinado, ó, senta, morto, pum. E foi. Aí ele passou, tirou perna, a gente foi atrás do pessoal do Giramundo, né, que mexe com boneco, pra dar uns toques de manipulação, daí ele foi evoluindo, né? Ganhou mais um instrumento, etc e tal, ganhou uma alminha, ele sai, ele morre, vira uma alma. Meu Deus. Nossa, foi um processo assim muito incrível de criação Mas eu acho interessante isso que você mencionou, do que o instrumento era para ser preso na parede e depois foi para as costas, que faz muito parte do nosso processo, isso do Márcio trazer os instrumentos e depois a gente tentar procurar uma teatralização desses objetos, porque concerto, músico, é aquela coisa, eles ficam cabisbaixo tocando e você viajando na música. Só que a gente faz teatro. Isso. Então a gente tinha que achar uma fisicalidade dos instrumentos que dava essa projeção para a plateia, para eles compartilharem. Eu acho que o mais radical foi, na verdade, o barão que o Márcio trouxe, que eram garrafas PET cheias de ar comprimido que soavam, que ele toca neles. E era preso, numa cama. Só que aí ele ficava cabisbaixo tocando. Aí ela aceitou por um varal que balança. Detalhe que a gente colocou em pé. Primeiro colocou em pé. Uma espinha de peixe, cheia de garrafa. sim. Ainda colocou em pé para ver se eu levantava e podia olhar, mas não funcionou, tinha muita garrafa. Até que tudo na frente dele. Aí... Até que por fim a gente chegou num acordo, né? Assim, foi uma negociação. Às vezes é negociado. Apesar desse varalzinho, que eram só as garrafas que a gente usa para tocar a música, né? Aquarela, eram 8, 10 notas, e as garrafas ficavam balançando, né? Vai balançando, Lio, te vira, papai, não sei o que, E aí estamos lá. Mas assim, tem muitos exemplos. Eu fiz um mestrado na UNB de 17 a 19 com César Linelli me orientando. E a gente chegou, eu queria no início, ele falou, isso é um material para doutorado, que eu queria falar do de Grude, blá, blá, blá. Terminou que eu fiz uma revisitação na história do de Grude, etc. Falamos daquelas nossas épocas de liga-tri, concerto cabeça, etc. Mas ficou em cima do processo dessa malha criativa. Essa malha criativa envolve linhas, que cada linha é um processo. Então, quando eu e ele nos juntamos para fazer esse barão virar um instrumento, então é um processo que onde as junções são os nós, as criações.
Na cucaracha, por exemplo, eu chegava com aquela ideia, botar na parede, ela bota nas costas, tá? Aí a gente ficou lá, né, meia hora andando aqui embaixo, né, no espaço autoral. Que música é a cucaracha? Fazendo a dancinha. Pronto, aí tinha o final da cena. O final, a gente precisava fazer todo o início. Sim. Aí a Lil começa dirigindo o beré, entra sozinho com todos os ladrilhos na cabeça, fazendo um som caótico. Plam, 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 plam. Senta, faz toda uma cena genial do beré. Aí entramos nós dois, eu e o Luciano, aí a gente começa a colocar os ladrilhos nas costas, como eu imaginei, só que aí já tem um som mais organizado. Plim, plim, pam, plim, plim, plim. Ou seja, a sonoridade vai crescendo, Sim. até que chega no final a gente está com harmonia, cantando uma música. Executa uma música. Foi tudo então- brincadeira em cima... se movimentando, ou seja... E também essa questão da gente utilizar tudo que está em cena do máximo que a gente conseguia. É quase uma ecologia cênica. Eu queria até abordar isso, aproveitar. Primeiro para situar, né? Para quem por acaso não ouviu a primeira entrevista, como o Márcio mencionou rapidamente, o de Grude, os seus integrantes estão atuando aqui no Distrito Federal desde a chamada Era de Ouro, né? Quando a gente tinha Concerto Cabeças, o Liga Tripa tocava pela cidade, né? Muita coisa, né? Numa capital efervescente, sedenta e muito acolhedora para as artes. E continuaram, né? Pegando aí também outras épocas e tudo. A Lil entrou um pouco depois, né, Lil? Quantos anos vocês tinham de Grude quando o Lil entrou? Isso foi 98. A Lil entrou em 98. Sim. Então já tinha 20... É. Não. O de Grude... De 82, 16 anos. Em resumo, assim, porque né, no mestrado eu precisei fazer isso, então eu isso. dividi mais ou menos umas 5 fases, vamos dizer. A primeira fase é que ela vai de 82 até 86, onde o grupo ele tinha aquelas práticas de teatro vindas do circo. Sim. Então, o Luciano estava aprendendo a andar de monociclo, a gente aprendia a fazer malabarismo, cuspir fogo, blá, 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 blá. Em 86, o grupo compra uma lona. Ah, isso, de vocês circo. contaram isso no primeiro E de 86 programa. a 89, eu já não estava, né, eu saí nessa época do grupo, e eles começam a andar por Brasília, DF, um pouco do Goiás, aprendendo, tendo contato com personagens do circo, né, e aprendendo muita coisa. Em 89, se junta com o Hugo Rodas, nosso querido Hugo Rodas, e ganha um prêmio Shell com uma peça Menina dos Olhos, que foi um sucesso assim, estrondoso. Isso vai até 91, 92, quando eles se separam, assim, ou cada um vai fazer um trabalho solo. O Beré vai para a Europa fazer mestrado, o Luciano começa a fazer trabalhos solos como Ex-Gran e essas coisas. O Luciano Astico, na época, faz o Colar de Contos. E ficam nessa coisa de solo. Eu, nesse tempo, estava lá como artesão, fazendo instrumentos. E em 98, chega o Beré com essa nossa querida diretora. E o Luciano faz um projeto que chamava... Fazer pelo cano. Que não era o FAC ainda, né? Era um projeto de teatro do Luiz Batata. A Luiz Batata. E o Renato Russo na música. Isso. E aí a gente ganha esse prêmio do Cano, que era um enredo assim, fantástico, assim, eram 3 palhaços que estavam fazendo as coisas, dá errado e eles tocam música. Pronto. A síntese é essa. O cenário já era todo feito de canos, e aí tinha umas cenas que eu, na hora de escrever o projeto, eu meio falei, vou tacar qualquer coisa que vem na cabeça. Aí, na hora de fazer... transparência, na hora de fazer, é a hora de fazer mesmo. Só uma correção, foi concorrência Fiat, não prêmio Shell. A concorrência Fiat, desculpa. Lá com a Menina dos Olhos, Sim. em 89. Ou seja, aí nós já temos essa primeira fase, a fase do circo, depois a fase de teatro-circo, né? Circo-teatro, porque foi a percussão com a Menina dos Olhos, o trabalho solo, que foi essa 4ª fase, essa 5ª fase, que é o que a gente tem até 2010, 2012, que a gente fica fazendo... Cano, Ovo, faz a Casa do Mestre André, que é um super DVD, curta-metragem maravilhoso. Acho que faz a Revolução Industrial. Organizamos os encontros de diretores. 2 encontros de diretores, que a gente trouxe Eugênio Barba, no primeiro Eugênio com a Júlia, e no segundo o Aderbal Filho, a Alessandra Vanucci, a Mônica Montenegro.
falando sobre os processos de direção. Sérgio de Carvalho. Sérgio Carvalho. Aí nesse tempo, viajando por 45 países, não foi isso? 89. Quantos países existem? Isso aqui só para lembrar que nós temos o nosso amigo Beré, que não está aqui. Pelo amor de Deus, vocês não querem, sei lá, uma copeira para acompanhar vocês? Uma camareira. Se o Beré tivesse É uma aqui, piada interna, porque a gente, às vezes, uma vez estava na televisão ao vivo, e eles perguntaram, para quantos países vocês foram? A verdade é que são 16. E ele respondeu, não sei, 42. E nós todos ficamos assim, agora? Meu Deus do céu! Ele é ruim de conta. Conta outra, Beré. Ele é muito otimista. Acho que acho que ele projetando, né? Vamos... E aí, em 2012, assim, é bom lembrar que, né, que veja só que o de Grude, apesar de longevo, claro, somos longevos, o Eugênio Barba mesmo que falava, né, que já escutava de alguém, não sei, que... O Grotowski ter falado. Que grupo de teatro vive mais ou menos como um cachorro, tem uma vida de cachorro. Como de idade, né? Assim, dura assim uns 12 anos. Não. Depois disso, acaba o grupo. Não. Acaba. Você concordou? Concordo plenamente. Assim, a coisa vai mudando, vai transformando. É claro que pode ressuscitar, Mas assim, né? Aquela coisa. Mas em 12, 14 anos depois, o Beré e a Lil vão para a Europa. Assim, a gente... Eu e o Luciano começamos a fazer, logo naquela época que a gente estava fazendo a entrevista aqui, 3 anos atrás. 2012, vocês estiveram aqui em setembro. Eles saíram 11, 12, a gente chamou ainda o Zé Regino para fazer foi a época que o Zé Regino veio com vocês. Aí, em 2013, a gente fez um projeto, aí eles já estavam, o Beré fazendo o doutorado. A Lil tem família também, foi ficar perto da família. Queria que as crianças aprendessem inglês e também estava muito querendo escrever roteiro naquela época, então fiquei mais focada nisso. E aí também teve que a gente fez a Devolução Industrial, que é uma peça que a gente montou em 2010, com o apoio da Petrobras. Ficamos... Com a Joana Abreu. Com a Joana Abreu, ficamos nesse processo um tempo. E aí, eu acho que deu uma esgotada, eu sinto que deu uma esgotada naquele... Não, mas também eu acho que o mundo mudou, os festivais começaram a ser menores, cortar, sabe, a gente vivia viajando, se você não tem as viagens, você vive de quê, no nosso caso? A Adriana, dos Melhores do Mundo, uma vez me falou, a gente tem que trocar de peça toda semana, porque a gente... fica muito aqui em Brasília. E a gente faz o oposto, a gente troca cada semana de cidade. Então, podemos manter a peça. Isso. Mas assim, é um desafio. Ou você troca peça, ou você troca cidade. É verdade. O público não é nem tamanho, nem é tanto assim, né? E ainda não, né? Nem sempre consome, nem sempre vai lá. Estamos numa cidade que, assim, não é como São Paulo, que a pessoa às vezes fica 15 anos, né? 20 anos em cartaz. Peça. Claro, são exceções, mas gente que fica um ano no cartaz, 2 anos. Aqui o problema é falta de espaço também para apresentar, né? Não tem teatro. Principalmente, que um monte de teatro fechado, um monte de teatro fechando, os particulares, vários fechando, os públicos fechados. Está difícil aqui para local de apresentar. Nossa, infelizmente. Mas aí foi a oportunidade, essa um pouco, esse foco em projetos pessoais e vida pessoal, possibilitou também da gente focar nessa ideia que a gente tinha há muito tempo, que é de criar um parque sonoro. Então, vocês na época que estiveram aqui, em setembro de 2012, falaram, eu perguntei quais os projetos, o que vocês ainda querem realizar. Vocês tinham o Parque Sonoro, assim como um grande objetivo, vocês falaram mais de uma vez do Parque Sonoro, onde que vocês tinham visto algo parecido e sacaram, a gente consegue fazer melhor, inclusive. Eu acho que em setembro a gente já estava com um projeto enviado, que a gente entrou num FAC, que foi um projeto que saiu, uma linha do FAC, transversalidade... transversalidade. Áreas transversais. Eu não sei o que transversalidade. Assim. Eu falei, é a oportunidade da gente jogar esse projeto. Isso. Aí a gente fez um projeto que tinha um veio educativo, que falava sobre o processo do som, do estudo do som, da acústica, da história da música. E isso tudo
para a gente poder jogar a história do parquinho no meio. Sim. Porque eu pensei, ninguém vai querer patrocinar um projeto cultural para fazer um parquinho. Né? Um parquinho Mas é uma sonoro, pena. né? Um Parece. parquinho sonoro, E mas é é um algo parquinho. que é permanente, gente, que fica lá por décadas, né? Aí a gente fez esse projeto, fomos aprovados, depois captamos Lei Rouanet com o Banco do Brasil, com o CCBB. E aí a gente, em 2016, a gente estreou o projeto, ficou 2 meses lá no CCBB, junto com o parquinho. E daí o parquinho virou o carro-chefe do projeto. O detalhe do carro-chefe tem um pulo aí, porque a gente fez isso, sei lá, em julho, né? Da época da seca. Eu lembro da seca, tem aquele problema da água que molhou os brinquedos, que era de... Falei, não, vamos fazer de madeira, porque não vai molhar, aí deixamos lá. Aí a gente começou a ver umas coisas estranhas, assim, tudo empenando. Mas que diabo é isso? Aí a gente foi ver de noite, ligava as pessoas de água. Isso, é mesmo, a grama. Olhava tudo. Né? Mas aí a gente fez lá no CCBB, né? Colocamos uma exposição, foi criança, né? O parquinho lá fora. Né? 4 meses, 5 meses depois, vão reformar o do Darlan Rosa. Aquela maravilha de parquinho que tem lá, aquele é super... Aí chamam a gente para ficar lá do lado, para poder ter uma coisa para as crianças. Aí pronto, vai para frente, o parquinho começou a andar sozinho. Aí a gente teve... Conseguimos outro FAC com apoio também do BRB, circulamos 11 praças, parques aqui do DF. E agora, nesse momento, ele está em Santa Maria. Rio Grande do Sul? Não, Santa Maria. Aqui Santa Maria DF, tá. Fazendo uma circulação pela LPG, que encerra a última praça. A gente fez Paranoá, São Sebastião e agora Santa Maria. Sim. Fica 16 dias em cada cidade. E agora, na sequência, a gente vai fazer uma circulação pelo FAC, Gama, Ceilândia e Plano Piloto, com o parquinho. Então, muito bom. E temos também um outro projeto já na agulha, que é para fazer um parque de diversão de 0 a 6, que vão ser brinquedos menores, de madeira, para internos, né? Isso que eu ia falar, tem que ser interno. Que esses outros são todos externos. E que para crianças menores, de 0 a 6. Mas assim, é uma felicidade muito grande. Assim, a gente vai encontrando elementos que justificam o parquinho estar vivo e acontecendo. Uma delas, assim, a alegria das crianças é totalmente diferente. Eles ficam muito excitados. A outra é que é uma coisa assim, quando você vai brincar no parquinho, se você está de costa para alguém que está balançando, você não percebe a brincadeira do outro. Às vezes, não. Mas quando você está nesse parquinho, as crianças brincando, de alguma maneira, outra pessoa percebe a brincadeira. Por causa do som, né? Que cada elemento então faz. Cria uma atmosfera coletiva. Estão compondo juntos. Eles começam a ficar mais amigos, brincam mais juntos, têm mais uma interação maior, ou seja, vai contra essa nossa sociedade hoje individualista, etc. Outra experiência incrível que a gente viu agora lá em São Sebastião. O parquinho ficava muito cheio, então a gente geralmente tem monitores, e os monitores iam lá, organizavam fila, mas a monitora reclamava, porque ela tinha que estar ali na porta recebendo a pessoa, explicando, a pessoa demandava alguma questão, e tinha fila correndo lá, ela tinha que correr atrás. Quando ela olha para a fila está se organizando. E tem a questão dos grandes, é um brinquedo onde se vão grandes, os pequenos não era muito legal ir junto. Então tem uma hora que vão só os pequenos, outra hora que vão só os... E já estava organizado. Não, agora é a hora dos pequenos. Que gracinha. Ou seja, naturalmente, sabe, as pessoas que estão brincando começaram a se organizar. Ou seja, isso é incrível, né? Porque o que a gente precisa é o anarquia. Exato, é isso, né? A autogestão. Imagina que as pessoas normalmente vão se organizar. O caos organizado. Isso, maravilhoso. Então são assim... a gente vai para lá só de ficar vendo as crianças brincar, assim, é uma alegria genuína, né? Assim, eles gostam mesmo. Eu fico... Na estreia, a gente montou de manhã lá no CCBB, e aí a gente estava lá montando, botando os elementos sonoros e tal, e aí uma criança olhou, viu mexendo e falou: tio, foi você que inventou? Eu falei: fui eu e meu amigo ali. Muito obrigado. Gente, que coisa, hein? Tinha que fazer um documentário e filmar essas coisas. Nossa, muito lindo. Eu queria só comentar primeiro que eu fico muito feliz de saber que vocês realizaram esse projeto que queriam muito, né? Nesses 13 anos
para cá, que já tem um desdobramento, que é fazer o parquinho para os menores, né? Os parquinho, petit parquinho. A outra coisa, vocês, eu lembro, apesar de terem viajado muito, queriam ter entrado no mercado chinês, porque na China, qualquer apresentação, até o que flopa é mais do que em alguns países. De lá para cá, conseguiram? Ou a China ainda é uma possibilidade no horizonte? A gente teve em Hong Kong, né? Eu lembro, vocês contaram. Aí tinha o projeto de ir para Xangai também, mas não rolou ainda não. Rolou. É uma possibilidade. Pergunto isso por quê, Lil? A Lil, por exemplo, que teve, né, trabalhou muito fora, viaja, vê, vocês também, mas assim, quais as grandes referências para o Circo Teatro O de Grude que existem ainda hoje? Eu não estou falando a Circo de Soleil, que é outra estrutura, né? Eles trabalham com o virtuoso, a gente já trabalha mais na linha do teatral, assim, musical. Olha, eu atualmente sou produtora de um festival internacional de teatro na Dinamarca. E ano passado eu fui fazer uma curadoria. Então, visitei alguns festivais de circo-teatro. E vejo que tem grupos muito fortes e tem grupos fracos, normal, tem de todos os tipos. O que eu acho super interessante, tanto no nosso trabalho quanto no trabalho desses outros grupos que vi, é quando você tem o virtuoso, você tem aquela virtuosidade, você domina tecnicamente a coisa, mas você vai completamente além. Então, para mim, a minha dificuldade com o Cirque du Soleil, por exemplo, é que fica no uau do virtuoso. Entendi. É o melhor malabarista do mundo. E o tempo todo. Por exemplo. Então, essa coisa do circo-teatro tem essa questão onde você tem um enredo ou não, ou personagens ou não, mas enfim, você domina aquela técnica para ir além. Para mim, Charlie Chaplin, na verdade, é o grande nessa questão. Se você vê ali, por exemplo, naquela cena que ele fica patinando e tudo... No boxe, aquela luta de boxe, aquela coreografia. Tudo que ele faz. Imagina perfeita, quanto assim. ele é bom em fazer aquilo para poder errar tão bem. Sabe? Mas o mais importante, a gente não lembra dele por causa do virtuoso dele, né? A gente lembra dele por causa do drama, por causa da empatia que ele tem. Errar direito é muito difícil. A gente treina para errar. A referência, então, a grande referência continua sendo Charles Chaplin. Uma das, né? Sim. E é claro que eu acho que é o que é interessante na gente, que somos 4 pessoas com referências diferentes. O Maciel vem não só da engenharia elétrica, mas da acústica, da música. E eles, o Luciano e o Beré, vêm do circo tradicional. Eles treinaram lá com o Ari para-raios. Quem foi? Foi você? Foi o Beré? O Beré também, mas eu comecei a fazer palhaço com o Ari. Foi a primeira experiência que eu tive no esquadrão. Durante o circo. Desculpa, te interrompi. E aí, no circo tradicional, a gente teve um grande mestre, que a gente conheceu ele muito através de um cara que trabalhou com a gente, que nos treinou nos dramas e comédias, que era o palhaço Peteleco. Peteleco? Não é esse Peteleco que tem entendo. hoje em dia, que tem o circo Peteleco. Era um outro que tinha o Circo Teatro Peteleco. É um cara de Londrina e que ele fez carreira viajando o interior aqui do Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, essa região do centro Brasil, do interiorzão. Então, a gente assistiu ele aqui em Lusiânia. Depois eu fui para Nova Chavantina, quando o circo dele estava lá. A gente conseguiu uma doação da Receita Federal, uma câmerazinha VHS. Aí eu fui lá para Nova Chavantina, fiquei 2 semanas lá gravando, registrando todos os espetáculos do Peteleco, entrevista, bebendo ali na fonte. E aí, então, ele era uma inspiração desse tipo de palhaçaria, né? Mas, assim, o que eu acho que eles, além de editar esses mestres, eles também tinham canto com o público. Eles estavam acostumados àquela plateia
360 graus, muito, muito barulho, cachorro entrando em cena. Coisas que eu vindo da Dinamarca fiquei assim, meu God! Que isso? Mas, muito roots, né? E aí você vem trazendo para Então, aí eu trouxe esse lado do teatro de pesquisa, de laboratório, do ator e tudo. Então, é uma sopa muito fértil, muito, muito cheio de conflitos, sabe? Eu uso palavras como disciplina, e eles falam, o quê? O que é disciplina? Português, matemática, geografia. Já tinha passado, né? Já tinha passado. Vamos contar como é que a Lil entrou, quando você entrou e queria dar uma notícia para eles. Aí... você está falando da vez que a gente tinha trabalhado e suado muito em cima de uma cena, que era muito legal. Mas, às vezes, você tem que tirar coisas que são muito legais, porque não cabem ali. Sim. Então, assim, eles são 3 homens que se conhecem desde sempre, são maiores que eu, e falam português. Na época, eu falava ainda pior do que eu falo hoje em dia. Então, era muito difícil para mim me impor de alguma maneira. Então, eu comprei daquelas balinhas bem grudentas. Sim. Aí, eu cheguei no ensaio e ofereci para eles. E eles já estranharam, porque assim, ela está sendo gentil, o que está acontecendo? Aí eu deixei eles abriram, colocaram na boca, começaram a mastigar. Quando eles estavam com os dentes presos, eu falei, sabe aquela cena que trabalhamos muito? Tá cortado. E aí eles começaram a mastigar, para tentar falar. Mas foram assim os 3 segundos de que eu precisava, porque já foi. O silêncio necessário. Então, hoje em dia, se eu chego com alguma coisa no ensaio, eles já sabem que vai vir alguma notícia. Vai ter que criar outro método. Mas surtiu efeito naquela vez. Funcionou muito. Que cena que era, hein? Que a gente eu acho que era aquele do canudinho longuíssimo que eu ia lembro, beber no copo lembro isso. Mas assim, até hoje no ensaio, eu e o Maciel entramos num conflito, porque ele defende o território da música e eu defendo o território do espetáculo. E a gente tem que sempre chegar numa coisa... mesmo, a gente estava numa situação, eu queria tirar uma cena, eu falei, mas ali vai falar, não sei o que, a gente experimentou, tá, tudo bem, não sei o que. Vamos tirar, a gente está querendo colocar uma cena que a gente está fazendo uma música, usar guitarra e bateria, baixo e guitarra. Falei, pô, um baixo guitarra, faz 40 anos que eu faço meio com cano, não tem como fazer esse negócio agora. Não, de repente tem até a ver. Que isso? Aí, quer dizer, a gente vai cedendo porque o nosso objetivo não é o meu, claro que a gente pensa no nosso lado sempre, mas no final, o melhor para o espetáculo, o melhor para a coisa acontecer. A gente experimenta, funcionou, etc. e tal, porque é assim que funciona. A convergência é para o espetáculo. A tecelagem, né? Porque dentro do processo do mestrado lá, eu usei esse conceito de linhas como processo. Mas você sabe que eu até queria comentar isso, quando você falou, né, a nossa malha criativa, a questão dos nós, dialoga muitíssimo na teoria da literatura. A palavra texto, né, vem de tessitura, que é um tecido. Sim, a referência é o tecido, né? Por causa desse processo, assim, porque a linha como um ponto em movimento, não uma linha de ligação. Você tem uma coisa, você tem 2 pontos e liga esses 2 pontos. Essa não é a linha que eu falo. Eu falo da linha desse ponto que está aqui e sai andando e fazendo todo um processo. Ele vai criando uma linha que anda. Outra linha andando. Quando se encontram, formam um nó. E vão se formando, formando tecidos. Então, esse tecido que é o nosso mais trabalho. rizomático, assim, no sentido como a grama. Sim, é bastante rizomático. É uma coisa rizomática, tem a ver com essa coisa. Mas dessa vez... Desculpa. Pode falar. Não, estamos experimentando algo novo no nosso processo, que estamos atualmente ensaiando para uma peça que vai estrear em julho. Que fomos contratados até para fazer essa peça pelo Cesilab. Já é um processo diferente isso, sim, o primeiro de ser contratado, de fazer sobre matemática, sobre energia, tudo isso é muito diferente para nós. Mas também estamos ensaiando separadamente. Estou, às vezes, ensaiando só com o Maciel, ou só com o Luciano, só com o Beré, para depois criar os encontros. E nunca fizemos isso antes. Que bacana. Era sempre o grupo todo junto o tempo inteiro. E aí aquela chuva de ideias. Eu assisti uma palestra do Grotowski em 96 na ISTA, na Dinamarca. E aí ele, cara, maravilhosa a palestra, 5 horas ele falando. Era para começar às 10, ele excêntrico como era, chegou meia-noite. Aí quando
Deu 5 horas da manhã, um monte de gente já tinha saído e falou, eu acho que vocês já estão cansados, né? Vamos parando por aqui. 5 da manhã. Gente, então foi só na 5 horas para as pessoas ficarem assistindo. ouvindo o mestre falar. E ele falou uma coisa assim, tem gente, tem um engenheiro e tem o jardineiro. O engenheiro calcula a ponte para ela ser a mais resistente, ficar pronta no menor tempo e que, né, a mais barato possível. Otimiza e tal. materiais. O jardineiro, ele põe a semente, rega e ele não sabe o que vai dar. Pode nascer uma árvore, pode não nascer. Aí ele falou, eu faço teatro como um jardineiro. Sim. Meu teatro é de um jardineiro. Tem gente que faz teatro como engenheiro. Não é que um tá certo, outro tá errado. São métodos de fazer, né? Sim. O nosso processo do de grude, tradicionalmente, é mais o do jardineiro. Sim. Que a gente vai, um bota uma semente, outro bota outra, outro bota o adubo e vai dando uma planta que nenhum de nós sabe o que vai ser. Para esse espetáculo, como tem uma coisa muito objetiva, a gente já está indo mais... fazendo esse espetáculo como o engenheiro faria. A gente está tentando. Né? Mas é muito difícil que a gente joga semente no meio da... Mas como bom jardineiro, a gente não sabe o que vai dar. Como bom jardineiro, descobrirão quando... A gente tem que cuidar. Aí sim, que é um processo que acho que a imagem do jardineiro traz bem. Você está sempre cuidando, percebendo o que está precisando. Está precisando de sombra, de sol, de um pouco mais água, menos água, mais adubo menos, etc. Para dar uma boa planta. Investindo. Apesar de vocês terem, então, muito claramente, né, a opção do circo-teatro, da dramaturgia, o espetáculo e tal, vocês também têm um compromisso muito grande com o humor, né? Assim, os espetáculos, mesmo quando eles trazem reflexões profundas, eles sempre têm momentos de muito riso, de muita graça, né, em que vocês encantam e, acredito, né, atraem ainda para mais perto as pessoas para elas mergulharem sem medo nas reflexões. Bom, há muito tempo eu li um filósofo que era o Henri Bergson, né? Henri Bergson. Mas eu né, sabendo que ia encontrar com vocês, eu lembro muito de algo que me marcou na época que eu li no século passado, década de 90, mas uma questão que ele falava era que havia uma diferença do riso. Primeiro que os povos choram de maneira semelhante, mas riem de uma maneira muito diferente, porque o riso é uma operação da inteligência, né? É uma operação intelectual. O riso vem, então, para outro lugar. E, além disso, ele também afirmava que o riso do século XX era um riso de desespero. Assim, havia uma angústia, não era um riso descomprometido. E até se entende um século que passou por 2 guerras, um século, né, que viu tantas mudanças. Vocês que têm uma das matérias-primas, o riso, assim, o que vocês sentem hoje, século XXI, 2025, como é esse riso? É um riso desse mundo amordaçado. Olha. É um riso meio preso, porque existe um cuidado muito grande, certo, não é que seja errado, mas de medidas do que você pode fazer graça. Tá. Então, é claro que fazer um humor que perde, que falta com respeito com alguém, não é legal. Claro. Então, hoje em dia é muito mais difícil você conseguir fazer um humor sem machucar ninguém. Então, você tem que ficar dosando o que vai fazer. E antigamente era mais solto, mais descontraído. Entendi. Mas eu acho que isso talvez se referencia muito ao humor de palavra, né? Como a gente trabalha muito com o físico e imagético, eu acho que nós, nos nossos processos, enfrentamos pouco essa questão. Mas ainda assim enfrentamos. A gente ia fazer uma música lá nos 42 anos, e aí usava a questão do tiro e não sei o quê, de usar arma, e em algum outro momento a gente se policia por isso. E essa é a pior censura que existe, a censura que está dentro da gente. Internalizada. Outro dia eu vi alguém colocando essa questão muito que me deixou a pensar, que é sobre humor como uma forma de arte. Assim como o drama. Sim. Pô, sempre foi. Você já viu alguma questão dessas que cai sobre o humor, sobre o drama? Você fazer um drama que vá incomodar a pessoa? Um drama que... Não vou fazer esse drama porque a pessoa vai ficar
sei lá, sentida, amargurada, triste, com medo, sei lá. Então, entende? Assim, ele colocou o humor como, poxa, peraí, o humor ele é uma arte, ele não deveria estar dentro dessa, sabe? É uma questão muito delicada. Mas talvez o nosso foco é tocar. Não, é o que eu falo, não estou falando da gente. A gente, eu concordo plenamente com você. A gente realmente, pouquíssimas horas resvala nesses limites que nossa atualidade. Mas também porque a colocando. gente muitas vezes não está focando diretamente no ha-ha-ha. Sim. Estamos focando no tocar de uma maneira de tanto prazer que a risada vem. Mas muitas vezes as pessoas chegam para a gente chorando no final do espetáculo. Se emocionam. Mas não aquele choro trágico. Sim. Sabe por quê? É o poético, é um choro poético, um choro de da recuperar poesia, um choro a criança da alegria. interna, né? Inclusive essa história, a gente quando geralmente pensa muitas vezes no público infantil, mas é de uma maneira que esse humor, o adulto ri da mesma coisa que o infantil, Sim. porque é um humor, né, universal, ele é muito banal, mas assim, ele é um humor que se estende durante toda a existência humana, sabe? Da infância à velhice. É um humor que está sempre lá. Em qualquer idade você reconhece aquilo. Então, a gente tem coisas que só as crianças vão rir, outras coisas que só os adultos vão reconhecer. No Cano é cheio de temática, né? Mostra coisas de... Agora, falando sobre esse local do politicamente correto, né? E existe uma coisa que é você fazer o humor criticar o poderoso. E eu acho que é uma arma incrível. Fazer... graça, rir do poderoso, do opressor. E é uma covardia fazer humor em cima do oprimido. Isso eu concordo totalmente. E é por isso, um dos motivos, que o próximo espetáculo que a gente vai montar depois desse é falando sobre os véi. Falando sobre a velhice. Não é falando sobre... É com os véi. A gente vai tirar sarro da velhice dos idosos. Peraí, nós jovens. Porque nós temos lugar de fala. Agora vocês podem. A gente pode zoar dos velhos porque nós estamos tudo idosos. Mas trazendo também essa faceta super positiva, criativa, né, ativa da melhor idade. Não tem melhor idade nenhuma. Da velhice. Melhor idade pra eu sentir também dor, eu sei. É o problema do Condor, né? Enfim. Porque, ficar velho não é legal. Não é legal. Era melhor ficar novo a vida inteira. Mas é que a outra opção é muito pior. É bem pior e isso mesmo. Então é legal apreciar a idade, até apreciar as dores, né? Que você fala, é porque eu dormi mal hoje. Assim, você não tem aquela disposição, é mais econômico. Eu acho, para nós é uma questão de honestidade. Sim. O palhaço não tem a quarta parede, a gente está lá com o público, a gente não está fingindo nada, estamos lá fazendo junto com eles. E a realidade é que estamos trabalhando com corpos que já não podem fazer tudo que podiam antigamente. Isso. Então é muito melhor ser honesto e demonstrar e usar isso do que tentar esconder. Porque eu acho que chegou... A idade para os atores, para mim, como começou para mim, que não sou vista, né? Sou diretora, sou escondida. Mas assim, começa a perceber as rugas, depois o cabelo grisalho, depois, sabe? E depois começar a ficar orgânico, remédio para pressão alta, remédio para aquele outro... E é um pouco o processo com o ator. No começo eu comecei a falar, não estou vendo uns jovens pulando no palco, uns velhos pulando como se fossem jovens. Depois ficou mais uma questão orgânica. Realmente os corpos não estão correspondendo mais. Então vamos usar isso, vamos falar sobre isso. Foi até no dia que ela pegou eu e o Beré falando que a gente tinha visto uma novidade na farmácia que estava... Que é o assunto, né? Quando a gente chega na cidade. Isso é uma piada. Muito tempo atrás, um amigo falou, você sabe... Quando você tá velho, quando você encontra um amigo e fala das novidades da farmácia. Lançaram remédio novo para pressão. Esse eu já experimentei. Não, mas baixa muito, isso fica muito baixo. É melhor não, porque senão... Cai no sono. Eu queria... Daqui a 13 anos, a gente, talvez até menos, volta aqui, né? A gente tem que falar do que nossos planos. E a gente não falou de Petrobras. O que tem a Petrobras? Assim,
Nós fomos agraciados com Parabéns. um prêmio de ícones da cultura. Finalmente, gente, olha, Então, mais nós, que melhores do merecido. mundo aqui de Brasília. Parabéns, também. que maravilha, que vão vir ao programa também. Ai, que Então, maravilhoso. pode falar que eles devem estar com o cabelo em pé também, porque muito trabalho, eles provavelmente fizeram isso, a gente prometeu mundos e fundos, e estamos, já estamos E aí ganhamos. E agora, E ganharam. Estamos Tem com que os cumprir. fundos Os penhorados. fundos penhorados é ótimo. Eu queria só aproveitar uma coisa, temos 10 minutos apenas, 1 hora voa, né, gente? Mas vocês que vieram do circo popular, principalmente, Lio vem de um país, na Dinamarca, a gente já pensa, nossa, não tem talvez os abismos e diferenças, contradições que o Brasil vive, né, social, politicamente e economicamente, sobretudo. Mas um aspecto que eu sempre acho muito importante é falar das artes como uma forma plena de formação cidadã, né? Então, esse acesso às artes também fazendo parte, né, desse desenvolvimento realmente, né, amplo do indivíduo. O que eu queria dizer é sobre, às vezes, quando a criança ou adolescente, ou até mesmo já adulto, né, a pessoa tem acesso a uma instrumentalização, uma alfabetização estética, o universo dela pode ser completamente transformado. Assim. Ela não só encontra uma pertença, ela encontra uma maneira de genuinamente se expressar. Assim, o valor dela não está no tênis, está em ela tocar na orquestra da comunidade, ou ela ser do grupo de circo, né, essa coisa toda. Vocês tiveram experiências, vocês que trabalham com crianças e que passam pelas periferias, que vão assistir os companheiros lá na cidade do interior, testemunhos disso a partir da vivência do Udi Grude? A gente, assim, ultimamente não temos feito muita oficina, mas já fizemos muitas em periferia, na época do circo, em vários projetos a gente sempre vai dar oficinas. E a oportunidade de falar com essas crianças, com esses jovens que não têm acesso a nada e poder instrumentalizá-los com alguma coisa é uma grande felicidade. E é uma coisa que pode mudar o rumo de uma pessoa mesmo, sabe? De repente o menino está indo para o caminho errado, mas encontra o hip hop e faz daquilo motivo de vida e aquilo muda a vida da pessoa. Seja circo, seja música, teatro, mas temos experiências concretas também, temos né? Experiências concretas. Uma vez a gente estava na praia no Rio e de repente um menino que estava fazendo malabares falou: professor! E era o Beré, ele era um menino de rua. Uau. Ele tinha dado oficina aqui na 508 para eles. E esse menino agora mora no Rio, vivendo de malabares. E quando a gente montou, não sei, na Ceilândia, em algum lugar, a gente estava com a lona e entraram todos os meninos de rua na lona. E aí, ao longo dos dias que a gente estava lá, começaram a trazer lixo e montar os instrumentos do Maciel montar ladrilho, xilofone, assim. Sim, eles estavam tentando copiar ele, só que no chão, na frente do palco, era... que lindo! Nossa, eu tive uma experiência agora também, eu tive agora em Cavalcante, trabalhando com o Paulinho Bafafá, que ele está dando continuidade a um projeto que o Rênio Quintas, o maestro Rênio Quintas, começou com um festival em Cavalcante. Eu e o Luciano chegamos a ir lá, o Luciano chegou a ir lá comigo, eu fui durante 7 anos lá fazer a POC, Pequena Orquestra de Cavalcante. Fazia parte do projeto do festival, que ele levara música instrumental. Sim. E eu chegava lá uma semana antes, e a gente fez alguns instrumentos, com PVC, ladrilho, e ficava ensaiando com as crianças, era a oportunidade delas. E, bem, acabou-se o festival, acabou o patrocínio, acabou agora, o Paulinho começou a retornar. E a gente ficou conversando sobre alguns alunos, algumas crianças daquela época, que hoje já são jovens adultos, já com seus 30 anos, que a gente na época via que ele tinha um potencial incrível, sabe? Tinha um menino lá que eu tive que ir no professor, falar com o professor: pô, cadê o garoto? Ah, não, ele não pode ir, ele é um aluno rebelde, não sei o que. Pô, mas é meu monitor. Aí liberou, falei: cadê o Zé Augusto? Não veio. Foi lá na casa, o pai, liberou da escola, ele está aqui trabalhando. Não, liberou para mim, eu sou professor.
tive que levá-lo. Um menino negro, gay, etc. Saiu agora, sabe, está estudando, já foi para o México, não sei o que. E como ele, esse é um ícone. Mas com vários que tiveram essa experiência, ele agora retomando essa história. Ou seja, a arte, a educação na arte é um fenômeno. É um fenômeno na vida de alguma pessoa, porque realmente faz a diferença. Faz a diferença. É emancipadora, né? Não alienante, emancipadora. E te traz a um outro patamar, porque a gente vive num mundo onde o objetivo são as matérias, você obter coisas, materiais, ter, e enquanto está aí o nosso Pepe que foi embora, mostrando justamente o contrário, né? Que a gente tem que ter relações e pessoas. Experiência, tempo. Para que você gasta seu tempo? Isso. Né? A pergunta mais importante. Diz para que tu quer o que não vai te servir. Dizia Músicas da Tentativa. Porque o tempo é a única coisa que não dá para comprar, né, cara? E você vive até o fim da vida, não mais que isso, vai aproveitar como esse chegar tempo. No fim do dia, ter uma fogueira, escutar uma história, né? Isso é a nossa rotina milhões de anos, há mais de 1000 anos atrás. Ai, né? que lindo. Sim, tá. Você está falando desde a humanidade, desde a nossa né? humanidade, tá do lado na fogueira, escutando uma história, vendo na televisão uma história, vendo no teatro uma história, vendo no cinema uma história, que são a forma da gente estar junto, porque senão... essa questão da presença, ter né? as coisas só por tê-las, assim, excesso, a gente está muito... Não, eu lembro quando a gente vivia a vida de turnê, por exemplo, as crianças sempre perguntavam, mas vocês não fazem dinheiro, queremos comprar coisa. Olha, a gente vive vida de rico, estamos viajando o mundo, sabe, comendo café da manhã no hotel. Aí, sabe, imagina quantos você deveria ganhar para poder pagar para fazer isso. Então, vamos aproveitar isso agora. Isso faz parte do nosso salário. Olha, gente, que lindo. E adorei o argumento. Super lógico e lúcido. E aí, quando a gente beira a derradeira Caetana lá, é nessa hora que a coisa se cobre e a gente sabe. Todo mundo vai saber se fez tudo certinho ou não. Eu sei que eu fiz certo. Porque eu fiz uma curva mal feita e falei, uau, que bom que eu tenho amigos, que eu tenho uma vida legal, sabe? Assim, é uma experiência, vale a pena assim, a gente passar esse valor para a humanidade, porque não percamos tempo com coisas que não precisam disso. Gente, olha, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, né? 5 minutos, graças, temos 5 minutos, que para mim é bastante. Primeiro, eu quero parabenizá-los. Vocês receberem esse prêmio da Petrobras, eu falo como fã, porque desde a primeira vez que eu os assisti, foi no Cano, que eu assisti o Cano de vocês. Não lembro onde que foi o local, porque eu lembro que me impactou muito a cena. Faz parte do fundo penhorado montar o Cano novamente. Aí, ó, que legal. Não com a gente. Vamos montar com outras pessoas. Jovem. Outro elenco. Jovem, né? Jovem, porque para ali a gente tinha 39, 40 anos de idade. Olha só. Não, hoje com 60 e tantos. E acho de uma generosidade essa dramaturgia ser compartilhada com outro elenco. É uma maneira também de ter uma troca com novas pessoas, treinar pessoas, mas eles também treinarem a gente, enfim. Eu acho que é uma oportunidade linda de... Sim, mas você estava interrompendo as suas... Não, imagina, maravilhoso. Eu acho maravilhoso isso, esse reconhecimento necessário. A Lenora Lobo esteve aqui hoje, eu falando tanto da questão do acervo, né, dos nossos artistas, como que não estão, assim, tem que ter filmes sobre vocês, olha, eu derrubando tudo aqui. Tem que ter filmes sobre vocês, tem que ter documentários, tem que ter mais livros, tem que ter tudo isso. É um projeto que a gente está querendo fazer, um documentário, porque a gente tem gravações desde os primórdios do circo. Olha. Então, assim, temos o material, só não temos ainda a verba para poder montar, digitalizar. Entendo. E depois montar. Porque é tudo fita Hi8, VHS, pneumatia. A gente está querendo fazer uma tecnologia que ainda não existe, que aí já dá mais tempo. Meu Deus. Não, pelo amor, não espera muito, não. Tem que digitalizar e organizar tudo isso. Mandar a inteligência artificial fazer. É verdade. Não. Até porque é uma memória da cidade também, né? As artes contam a história da capital por uma outra perspectiva, um outro olhar, né? E essa contribuição, porque Brasília é tão efervescente, tem essa qualidade tão imensa, né? Eu acho que isso tem que
transpor e o Brasil todo, enfim, e mais saberem disso. Você falou no começo do programa sobre a época de ouro de Brasília, que efervescia, os 80, era a primeira geração. Mas o que eu acho que havia naquela época e hoje se perdeu era a integração de todas as linguagens. Que naquela época, cara, o pessoal de poesia, de artes plásticas, de música, de teatro, todos se conheciam, todos se encontravam no Beirute e trocavam. É verdade. E hoje, assim, tem os nichos, né? Quem é do cinema não conhece o povo do teatro, quem não conhece o povo da música, quem não conhece o povo do circo. É claro que os nichos, as linguagens têm as suas articulações, mas pouca troca, né, entre as linguagens. Eu vejo um pouco de nostalgia nisso, porque eu tenho uma visão, um copo, uma parte cheia do copo, que é essa explosão que houve. Porque aquilo era Brasília, era plano piloto, né? Vamos combinar. Também tem isso. Hoje, a gente chega no Paranoá e conhece um pessoal que tem uma página, o Paranoá Rios lá, que tem 200 mil seguidores. Uau. Eles são o jornal do lugar. Você perdeu uma coisa, fala com eles. Chegou uma peça nova, fala com eles. Foram lá, fizeram um super vídeo da gente anunciando. Que legal. Você chega lá em São Sebastião, também tem pessoa. Então, essa verve que havia, ela explodiu e está em todo o Distrito Federal, com várias linguagens acontecendo. Eu acho a efervescência, mas pouca troca também das linguagens. Podia fazer, promover encontros, né? Mais encontros de todo mundo. Sim, aí eu acho que faz parte do nosso tempo de hoje, né? Porque naquele tempo a gente estava numa época de integração mesmo, né? Assim, mas esse espaço, o 508 Sul, é um dos lugares onde ainda existe troca, que tem todas as linguagens presentes, né? Sim. É um espaço muito fértil, muito importante. Quando eu cheguei em Brasília, eu cheguei para cá, assim, foi a gente ensaiou o cano que foi ensaiado aqui, foi criado aqui. Olha, que demais. Esse espaço realmente é muito especial. Fez Não, aniversário no passado. A ser, porque ele também é referência para toda essa explosão, para todo esse pessoal que chegar aqui, ter um espaço aqui para trabalhar aqui. É verdade, ainda é um... E que se multiplique, né? Que tem vários espaços desses pelo Distrito Federal. Que assim seja, e que daqui a 13 anos eu esteja entrevistando vocês novamente, daqui a 10. A gente coloca as dentaduras e ainda dá entrevista. Essa geração vai longe. A gente está se cuidando. O mais importante no envelhecer é isso, é aprender o cuidado. Tem elevador? Aqui tem. Tem. Então é fácil. A gente vem. Então a gente vem. A gente está caminhando para o final. Primeiro eu quero dizer que, agradecer pela presença de vocês. Eu me sinto muito honrada. Obrigada a você, Sheila, por chamar a gente. Imagina. Foi incrível essa equipe toda. Linda, que está nessa edição do Expertise. E agora o microfone é de vocês para se despedirem diretamente, né, de quem nos assiste, de quem nos ouve. Depois eu faço os agradecimentos do programa. Então, vamos dizer tchau por agora, mas venha no CESILAB dia 12 e 13 de julho e 19 e 20, que estaremos lá apresentando nossa nova peça sobre energia às 11 horas da manhã. Então, ótimo. O programa deve ir ao ar ali, final de junho. De julho, então, logo mais a gente se vê no CESILAB às 11 da manhã. Dia 12 de julho. Será um prazer ver todos. E vocês vão poder ver essa peça que a gente está inventando agora. Ainda está engatinhando, mas acho que vai ser bem legal, bem divertida. É isso. Então, quem tiver, não sei quando vamos estar, né? Mas se a gente estiver em Ceilândia e também no Gama, com o Parque Diversão, procure se informar e leva lá vocês. Brinquem todos, crianças, adultos. Porque os brinquedos são para todos, para crianças e adultos, né? Sim. Afinal de contas, né, Luciano? A gente jamais inventaria um brinquedo que a gente não pudesse brincar. Também. Né? Maravilha, ótimo, essa é uma diretriz, né? E sobre o DVD que vocês fizeram, ainda é acessível? A Casa do Mestre André está no YouTube. Basta pôr a Casa do Mestre André, o de Grude. Se você põe só a Casa do Mestre André, às vezes vem a loja do Mestre André, aquela música, mas a Casa do Mestre André é o de Grude. Tá bom, ok.
Ok. 14 minutos, um super DVD, super curta-metragem. Maravilha! E se quem está assistindo agora ou nos ouvindo quiser se aproximar mais de vocês, além de ir assisti-los... Nossa Instagram. Isso. @Circo Udigrude. Tá. Se nos sigam, por favor, é lá que a gente lança todos os nossos acontecimentos. Isso. Quando a gente vai estar em porque a gente cartaz. mesmo, @ Instagram, é isso? @Circo Udigrude. Não, a gente tem agora a nossa querida Maia Sykes, que é... Então, como a gente não tem verba para pagar alguém que faça, a filha tem que fazer. E aí a gente consegue Daqui a pouco ela vai remunerar, receber. a gente a remunera Ela na medida do possível, mas ela que faz esse arroba aí pra gente. Então, temos presença. Não é Circo Udigrude, é @Circo Udigrude, não é Circo Teatro, quer dizer. Tá. É @Circo Udigrude. Tá bom, perfeito. Então, estão todos informados, todes, e convidadíssimos para conferirem ao vivo, né, esse grupo, que agora, 2025, completa quantos anos? 43. 43 anos, gente, e em atividade. Né? Então isso é incrível, maravilhoso. Muita E que gente. venham Quase mais 3 40 vidas de cachorro, hein? Exato. Bom, então, infelizmente o nosso tempo, né, tá chegando ao fim. Quero agradecer muitíssimo a Lil Sykes, que esteve aqui conosco pela primeira vez. Que venham mais vezes, né? A Rádio Cultura é casa de vocês, como é de todos os artistas. Luciano Porto também. E Márcio. Meu Deus, eu sempre falo do seu nome. Vieira. Vieira. Tá aqui escrito. Outra vez eu perguntei na entrevista. Falei, Márcio, me fala o seu sobrenome, por favor. Foi. E o Márcio Vieira. Queremos agradecer também a C1 Arte e Entretenimento, que é a gestora do projeto, a quem eu agradeço na pessoa do meu querido amigo Kleber Lopes. A direção de filmagens, edição e cinegrafia do videocast Expertise 2025 é de Dani da Silva. Direção de gravação e sonoplastia de Débora Zimmer. Cinegrafia de Cris de Souza, da Donas Filme. Tradução em Libras de Tatiana Elizabeth. Produção de campo de Camila Sol. Fotografia e estilo de Tatiana Reis. Cenografia de Rustang Carrilho, assessoria de imprensa de Josuel Júnior, visagismo de Camila Lee Crocodilo, artes e design de Marina Mendes da Rocha. A gestão de redes sociais é da Mabi Andrade e agradecemos ainda o apoio da nossa sempre muito amada Rádio Cultura FM de Brasília, na pessoa do seu diretor Eduardo Durães, e a TV Comunitária de Brasília, na pessoa de seu diretor Paulo Miranda. O videocast Expertise estreia um novo episódio a cada semana. Então esperamos contar com vocês e a sua audiência. O programa foi idealizado, tem pesquisa, curadoria, produção e apresentação minhas, de Sheila Campos. Desejo maravilhosos dias para todas, todos, todes, e até o nosso próximo encontro.